Meu bom dia a todos e a todas, amigos, colegas. Cumprimento aqui o presidente da mesa, o deputado Cleito Salvaro, os demais dois deputados, Dirceu Dresch, que é vice-presidente dessa comissão, e do deputado Fernando Coruja, já citado por ele, né, meu conterrâneo, colega de bairro, e tenho uma grande admiração pela sua cultura, pelo seu trabalho feito aqui em Brasília, como deputado federal, enfim, muito prazer em tê-lo aqui, é um privilégio para mim. Quero destacar aqui ao meu lado à direita, o Eudeu de Castro Moreira, presidente da SBPC, e lá do lado esquerdo, o Luiz Davidovich, com quem a gente tem dividido várias peleias em Brasília, nos conselhos do CNPq, no Conselho de Ciência e Tecnologia, no Conselho de FINEP, enfim, e que resultou nesse novo marco legal que agora, mal ou bem, né, nós temos aí algum avanço importante na direção de simplificar e de apoiar a ciência e tecnologia, né? Nós não chegamos ainda ao que foi dito aqui pelo embaixador de Israel. Eu tive a oportunidade recentemente de conhecer um pouco do sistema deles e, de fato, a Santa Catarina, no seu conceito, o Estado não tem, o seu desenho é muito parecido com o desenho que é feito lá pelo governo de Israel e todas as entidades científicas, né? A diferença maior que existe, na minha opinião, é a confiança, né? Aqui nós gastamos tanto tempo em justificar o que nós fazemos e as barreiras que ainda existem entre o que se produz, o que na ciência, o que se produz na atividade privada, ainda tem restrições ideológicas importantes, né? Eu vou citar só um exemplo aqui que eu aprendi. Por exemplo, se você é empreendedor lá, você tem todo o apoio do Estado, além do setor privado. Claro que esse percentual que foi colocado pelo embaixador não é só recurso público, é recurso privado também. Então, e se você fracassa, aqui no Brasil você vira pó, né? Você simplesmente nunca mais se recupera. Você tem que ter as suas garantias reais para qualquer empréstimo e tal. Lá não. Você fracassa, mas você volta e diz assim, eu ainda estou aqui para empreender, você recebe o dobro do investimento que recebeu no primeiro. E se você fracassar no segundo, você recebe o triplo no terceiro, porque sabe que você vai dar certo na terceira e com isso a gente vai ganhar. Então, se você vai na Universidade de Tel Aviv, ou você vai na Universidade Hebraica lá de Jerusalém, você não sabe muito bem qual é a diferença entre o que é o pesquisador, o que é o empreendedor, o que é cientista, o que é universidade, o que é Estado, isso tudo é uma coisa só, né? E por isso que tem empresas como essas aqui que foram citadas aqui, essa que foi adquirida pela Intel, citada pelo embaixador, e que eu tive a oportunidade de também conhecer e discutir, que vale 15 bilhões. Nós não chegamos ainda a essas empresas de 15 bilhões, mas recentemente vendemos uma empresa catarinense aqui por 100 milhões de dólares, recém-criada, e com apoio também do governo, né? Temos uma empresa aqui que foi adquirida por uma grande empresa de Israel na área de segurança, não porque é mercado, mas é porque essa empresa tem tecnologia igualzinha ou até melhor. Quer dizer, o grupo lá de Tel Aviv comprou a empresa daqui, não pelo mercado, mas pela tecnologia que foi desenvolvida aqui. Então, de fato, né, nós temos um nível intelectual, um nível de capacidade de empreender, de fazer, e até às vezes melhor do que qualquer outro país do mundo. Se você vai na Alemanha, o empreendedor ele tem um apoio financeiro capaz de ser sustentado por 3 anos. Aqui no nosso Sinapse da Inovação, que já criou 500 novas empresas, a gente dá R$60 mil e pede para ele sobreviver com isso. Se ele não conseguir alavancar a sua empresa, ele para por ali, né? Então, essas são as grandes diferenças que existem de um país e outro, mas conceitualmente, acho que nós temos condições, temos uma política, mal ou bem, né,
Claro que eu aqui estou na vitrine, então vocês estão em vantagem em relação a mim, né? Mas quero dizer, eu acho que o meu papel aqui nessa mesa é dizer um pouco do que nós já fizemos e que temos feito, né? A FAPESC, o 2%, ele foi criado na Constituição de 89, depois na lei de 2007, está aqui no artigo 26, ele distingue isso, né? Põe 1% para a FAPESC explicitamente e 1% para a IPAGRE, né? Porque quando a gente discute o 2%, sempre há justificativa para o 2%, porque só a IPAGRE é mais do que 2%, e a pesquisa, sem contar a UDESC, sem contar outras iniciativas, né? Então, é claro que eu não quero entrar nessa discussão, porque a disputa, não é, pelos recursos são disputas difíceis, né? Aqui nós estamos falando de contingenciamento de 30%, mas isso foi definido aqui pela Assembleia Legislativa no final do ano passado, em função da negociação da dívida do Estado. Está aqui uma emenda constitucional, né? Então, claro, quem é que, do ponto de vista nosso aqui, isso é uma perda enorme, né? Quando a gente discute recursos junto ao governo do Estado, e aqui está o ex-secretário Murilo Flores, sabe isso muito bem, existem outras prioridades, né? Porque ao mesmo tempo que você diz, não, eu estou aqui, preciso que se defenda e que se aplique recursos na ciência e tecnologia, mas, de outro lado, né, a comunidade política e tudo mais se mobiliza na direção de resolver problemas emergenciais, problemas locais, de saúde, de segurança e tudo mais. Evidente que a nossa prioridade nunca é colocada no devido patamar como se imagina que deveria ser, né? Mas eu quero, assim, trazer aqui algumas informações do tipo... Há 30 anos, nós temos um ecossistema de inovação que é muito desenvolvido do ponto de vista de Brasil. Eu acho não, isso é contestar, nós temos o melhor ecossistema de inovação estadual, né? Mesmo São Paulo, com o seu 1% sempre garantido por muitos anos, com orçamentos de R$1 bilhão, às vezes mais, né? Não é isso, Ildeu? Então, mesmo eles não conseguiram, né, de fazer um sistema tão eficaz como o nosso. Se nós temos poucos recursos, e é natural, isso não há como negar, porque isso é uma informação pública, né? Mas nós fazemos isso de uma forma muito eficaz, né? Há 30 anos, nós criamos aqui a primeira incubadora que se tornou as melhores do Brasil. Há quase 30 anos foi criado o Parque Alfa aqui, que foi o governo do Estado que fez. Naquela época eu fui secretário adjunto de Ciência e Tecnologia, e ali foi um investimento público. O prédio onde a FAPESC está tem uma incubadora que já gerou mais de 120 empresas, tem lá 32, e sempre foi exemplo, né, no Brasil. Isso foi investimento público, investimento da FAPESC. Esses projetos todos que foram citados aqui pelo professor André Ramos, aliás, e tantos outros que ele deixou de classificar, tem recurso da FAPESC, né? Então, hoje, quantas incubadoras existem no Estado, quantos parques tecnológicos existem no Estado? O Parque Alfa, o Sapiens Park, por exemplo, é uma instituição pública. É uma empresa privada, né? Que tem ali... Quem são os sócios lá? É a CEPAR e também a Codesc, né? Que são duas empresas públicas que têm aquele patrimônio e que transformam aquilo ali num investimento, talvez um dos maiores centros do Brasil, quiçá do mundo em tamanho. Claro, as coisas vão lentas, né? Porque, por enquanto, ainda não é autossuficiente. Mas tem lá grandes empresas, a CAT está lá, a CAT foi criada em 86, né? Quantas empresas são associadas à CAT? Quantas empregos, né, os associados à CAT? 1.000 empresas criadas de base tecnológica. Isso é um projeto de mais de 30 anos. Né? Quantos empregos tem as 3.000 empresas de base tecnológica no Estado? São 50.000. Se não tivesse havido esse investimento na criação de
startups, de novas empresas, onde estariam esses empregados, né? E esse mecanismo, ele permitiu que as próprias empresas hoje são quase que autossuficientes. Lógico que na medida que você tem um programa de apoio à inovação que vem da FINEP, através do programa Tecnova, e nós aqui também apoiamos com a parceria, claro que isso tudo acelera, mas não necessariamente elas deixam de existir, né? Então, eu quero dizer assim, com bastante otimismo, de que apesar de todas essas dificuldades, todas essas limitações orçamentárias que existem, né, nós temos tido resultados formidáveis, graças à capacidade que tem a ciência de Santa Catarina, né? Quase todas as startups que nós criamos aqui, ou quase todas, né, vou dizer quase, porque dá 99%, né, professor Zucco, né, e aqui o Gerson, né, são os dois diretores que estão me acompanhando, provém de pessoas que foram da comunidade científica, né? A gente poderia citar aqui vários exemplos, né, aqui da Valley Laser, né, que os dois meninos que foram à Alemanha, voltaram, criaram a sua empresa, hoje tem filiais lá na Suíça, ou da empresa Nanovetores, que surgiu aí, de nanotecnologia, da Universidade Federal, a Betina, que não resolveu voltar da França e não ser pesquisadora, poderia ser uma excelente pesquisadora, continua sendo uma excelente pesquisadora, só que transformando isso em negócio, está vendendo por 26 países. Só o programa Sinapse, que tem 10 anos, que criou as 500 novas empresas, startups, hoje tem mais de 800 soluções que foram vendidas para 36 países. Não é? Claro que eu acho que esse aspecto a gente tem que avaliar no sentido de que o Estado, de uma maneira geral, assim, grosso modo, né, colocou isso como uma política que vem desde há 20 anos, desde há 30 anos, né, e que ao mesmo tempo que consegue, na medida do possível, financiar projetos que são do INCT, por exemplo, parceria com o CNPq, ou 500 bolsas que tem lá com a parceria com a CAPES, né? Porque quando você vai na CAPES, aqui tem vários coordenadores de pós-graduação, como é que você consegue bolsa? Tem que ter nível 5, nível 6, nível 7, o 7 consegue qualquer bolsa, mas como é que faz os 99 cursos de pós-graduação? Que nem todos têm nota 5, têm nota 6. Então, nós negociamos com a CAPES, né, para que ela apoie grupos de pós-graduação com nota 3, que um dia vai ser nota 5, um dia vai ser nota 6. Né? As parcerias que a gente tem feito aqui com as universidades do interior do estado, aqui, a UDESC, por exemplo, né, a gestão dos recursos da UDESC, da pesquisa, esses recursos são geridos pela FAPESC. E aqui eu quero destacar assim, o papel do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, que tem uma diretoria, através da FAPESC, através da SCEPAR, através da EPAGRE, não é necessariamente só o financiamento em si, mas é a articulação que isso é feito, né? As parcerias que faz com organismos internacionais, com organismos nacionais. Então, é um processo de multiplicação que é um movimento importante, né, que deve ser preservado, que eu acho que está funcionando de uma forma adequada, e claro que precisa ser acelerado, mas eu quero destacar que existe, né, um bom resultado que merece ser visto, né, de uma maneira geral. Né? Por exemplo, os 700 de inovação, né? Muito criticado, porque não ficou pronto, porque deveria estar pronto, porque não funciona. Esse é um processo natural da gestão pública, né? Que tem que fazer a licitação, aí a empresa, no meio do caminho, diz que não continua mais, tem que fazer de novo, né? Então, mas independente dos metros quadrados ou do tijolo que foi colocado lá em Lages, ou que foi inaugurado agora em Jaraguá e outros que serão inaugurados, o movimento continua, né? Quer dizer, em Jaraguá, tem lá a incubadora que nós apoiamos, né? E que tem muitas empresas que foram criadas, né? Então, a gente tem hoje aqui o Pacto pela Inovação. É uma mobilização que foi feita
foi feito, tem 35 entidades que fazem parte de um pool que se movimenta no estado todo, independente de recursos, mas usar a competência de cada um para que esse processo dê continuidade, né? Então, independente do que está escrito nos documentos oficiais de governo, essas coisas andam. E a comunidade se movimenta. O SEBRAE está sempre presente lá, né? Então, a CAT, a Fiesc, então, todos eles estão lá. Tem muitos de vocês, eu acho que fazem parte, né, desse WhatsApp, são 50 pessoas que todo dia ficam trocando informações e não tem recursos envolvidos, né? Por exemplo, a filial da FINEP, que está se instalando lá na FAPESC, que vai cuidar da região sul, todo o BRDE e o BADESC tem hoje recursos do InovaCred da FINEP que são muito maiores que qualquer lugar do país, né, que atende aqui o nosso estado. Por quê? Porque tem demanda. Porque as empresas que foram estimuladas lá atrás estão demandando. A relação com a universidade, ela se dá de uma forma empresa também, não só o subsídio de governo, né? Por exemplo, eu vou aqui... alguém pode dizer assim, mas vocês estão apoiando projetos de grandes empresas. Qual é a grande empresa brasileira que nós temos, a maior delas, que investe em ciência e tecnologia? É a Embraer. A Embraer fatura 6 bilhões e alguma coisa, 10,2% é P&D. Onde é que ela faz pesquisa? No mundo inteiro, né? E o que ela decidiu recentemente, graças à mobilização que o governo do estado fez? Ela decidiu que o seu maior projeto estratégico da Embraer está aqui em Santa Catarina. Não só o projeto em si, que é uma associação com o fundo da Embrapia, aliás, nós temos 5 grupos da Embrapia aqui, depois de São Paulo, que tem 7, nós temos 5, né? que tem recursos, que já tem na sua conta recursos que podem negociar projetos com empresas. Então, esse investimento, por exemplo, da Embraer, que não pode ser revelado por conta de sigilo, mas eu posso antecipar que é o que vai ser a Embraer do futuro, está nascendo aqui, né? Que não é aquela Embraer que faz a turbina, que faz avião, mas que faz os controles e que vai fazer controle não só do avião, que foi citado aqui pelo nosso deputado, mas que vai fazer controle também dos automóveis e tudo mais, né? Então, eu acho que isso tudo faz parte de um movimento que vem ao longo do tempo sendo construído e que tem uma consistência, né? Se a gente olhar aqui para a Epagre, né? Quantas pesquisas, a produtividade do arroz de hoje, né? E lá tem recurso da FAPESC também, né? Então, o que eu quero dizer assim, né? Nós temos um tecido de ciência e tecnologia no estado que não vem desse governo, vem desde a época que foi criado o primeiro parque tecnológico aqui, o Alfa, foi no período do Wilson Klein, né? Eu lembro quando a gente comprou aquele terreno ali do saco do saco João Paulo, né? Era o antigo saco grande, ali é João Paulo, né? E foi o terceiro terreno, eu pessoalmente fui lá para comprar, isso era do seu João Boabaide, tinha uma casa lá com as vaquinhas, e quando nós assinamos aquele acordo, o Wilson Klein dizia assim, o Sérgio, será que esse negócio vai dar certo? Eu disse para ele, governador, eu acho que agora já é tarde, nós já estamos assinando e vai ter que tocar, né? E veja que deu certo, né? Então, acho que eu queria ser otimista nesse sentido. Aqui também citar, por exemplo, o professor Calixto, né, o CIEMP, FAPESC colocou recurso lá na construção, né? O centro de Criciúma, aqui em homenagem ao deputado Salvaro, lá da SATIC, aqui está sendo construído com dinheiro da FAPESC e tem relações com a Alemanha, tem relação com os Estados Unidos, nós estamos financiando essa cooperação também com lá. Enfim, eu não quero aqui fazer muita propaganda, senão você dizer, poxa, então está tudo resolvido. Não, não é isso, né? Mas eu acho que vale a pena e também citar aqui esse caderninho aqui, ó. Esse caderninho aqui é a Conferência Estadual de Ciência e Tecnologia, que faço uma homenagem ao Luiz Davidovich, que fez a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, tão competente, né, Luiz? Faz aí uns 2, 3 anos, né?
E nós fizemos aqui 1 ano e meio de trabalho, vários de vocês aqui participaram, foram mais de 1.000 pessoas da comunidade científica, comunidade empresarial, sempre menor, empresarial, evidente, né? Da comunidade em geral, né? Que trouxeram 450 ideias. Isso foi trabalhado através de uma metodologia sofisticada do IGC, do EGC, da Engenharia do Conhecimento da Universidade Federal, né, de Santa Catarina, e nós estamos concluindo agora que vai então para a reunião do CONSET, porque o CONSET ele tem essa finalidade de aprovar políticas, e aqui tem 34 propostas, muitas delas elas são recorrentes, porque simplesmente dizer continue fazendo o que está fazendo. Tem algumas novidades aqui, eu acho que a gente vai ter que implementar isso e tem que fazer com que esse caderninho verde aqui, eu tenho alguns exemplares, posso deixar, mas nós vamos aprovar oficialmente na FAPESC na semana que vem, a reunião do Conselho, que deveria ter acontecido dia 12, passou para o dia 26, né? E já vou convidar aqui o André, vou convidar o Calixto também para estar presente, né? Como convidamos na última reunião do ano passado, né? E, enfim, eu queria, assim, meu dever aqui, o meu papel aqui, eu acho que é por isso que vocês me convidaram, né, é dizer um pouco das coisas que estão em andamento. Se não estão do jeito que a gente quer, evidente, é porque a mobilização ela deve acontecer. Eu acho que essa reunião aqui poderia ter acontecido antes disso, né? E tem vários outros atores que forçam o orçamento do Estado. Se a gente olhar as unidades de controle, qual é o percentual das unidades de controle, né, dos outros poderes? É contingenciado, né? Qual é o percentual aqui, só para provocar a Assembleia Legislativa, né? Quanto é que é? 4,5%? 4,5%, né? E lá não falta, né? Vem, né? Nem no Tribunal de Justiça. Nem no Tribunal de Justiça, nem no TCU, nem na TCE, né? Que é 1%, são 250 milhões, que vai aqui no Tribunal de Contas do Estado. Enfim, mas nós aqui sempre estamos com essa dificuldade de fazer valer o nosso, pelo menos 1%, né, que a gente não tem. Os números apresentados pelo André, o André Ramos, o professor André Ramos, certamente a gente poderia discutir um número ou outro, né, mas eles estão certamente corretos, porque eles são transparentes, isso está lá no governo. Nós estamos trabalhando para que esses 45% de corte, né, ele seja diminuído, e já diminuiu, a gente já tem conseguido aí, com os argumentos que nós temos apresentado, nós temos conseguido aí, quem sabe, nós vamos chegar ao final do ano com um valor, embora pequeno, em relação ao que deveria ser, mas muito parecido com o que foi do ano passado, né? A FAPESC, nesses últimos 7 anos que eu estou lá, 7,5, antes disso estava o professor Dilmar de Queiroz, que ficou 8 anos, nunca conseguimos ultrapassar os valores históricos, né, que a gente teve, mas com a multiplicação de outras agências federais, principalmente, que hoje também já não tem, né, que a gente não consegue mais recurso da FINEP, não consegue mais recurso do CNPq, ou consegue muito pouco, então a contrapartida das agências internacionais, elas exigem, né, mas mesmo assim, acabamos de lançar essa semana um programa de fotônica com o Berlim, que é um acordo que a gente assinou em 95, que é o projeto 2+2. O que é isso, né? É uma empresa daqui, uma empresa de lá, cada uma com um centro de pesquisa junto, que 2x2, 2+2 formam um projeto internacional. Vou dar um exemplo. Nós temos aqui um VANT que é produzido pela Horus, que são 2 rapazes da engenharia mecânica, 3 que foram meus alunos, eu orientei, e está ali produzindo que é o VANT que faz reconhecimento de áreas, identificação de pragas, muito aplicado na área agrícola, mas tem uma câmara lá em cima que precisa se diminuir de peso. Então, a Alemanha, a Fotônica de Berlim, que tem lá o maior centro mundial de fotônica, vai poder, uma empresa de lá, fazer com que esse negócio vire aqui num produto mais competitivo, porque certamente, né, o drone é um assunto que o mundo inteiro investe, né? Então, nós fizemos um primeiro edital
e não deu casamento nenhum. O que nós fizemos? No segundo edital, nós dissemos assim, ó, eu vou dar 50 mil reais, veja que é pouco, né? Mas para cada empresa, cada 5 empresas que queiram fazer negócio, eles estão usando esse dinheiro para montar o projeto, por exemplo, né? Então, por último, eu acho que eu já passei os meus 15 minutos e peço desculpas. O entusiasmo, né, que nunca falei para uma plateia tão qualificada como essa, né? Eu até fiquei muito apreensivo antes de sentar aqui, agora já relaxei um pouco, né, por conta de poder falar de um tema que vocês dominam muito mais do que eu, né? Mas casualmente eu estou com essa responsabilidade de conduzir junto com os meus colegas essa gestão dentro da FAPESC. Mas eu queria deixar aqui um voto de otimismo. Acho que essa carta que vai ser apresentada certamente ajuda muito, né? A gente precisa de apoio e desejo que os próximos passos, né, sejam passos muito mais robustos do que aqueles que nós estamos dando hoje. Mas o caminho não está, nós estamos no caminho certo. Eu acho que essa é a minha convicção. Muito obrigado.